Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aulão aqui do nosso canal no YouTube. E nessa live aulão em especial nós vamos falar sobre o cálculo de férias do seu empregado, só que nós vamos falar do lado empresa, da sua empresa e do seu lado empresarial. Antes de nós falarmos do cálculo em si, colocar a mão efetivamente na massa, nós temos que levar em conta os períodos. E quando falamos em períodos, nós temos que levar em conta, nós estamos levando em conta, como que o seu funcionário, ele tira essas férias. Então, aqui nós temos um primeiro período, que é o período aquisitivo. Esse período aquisitivo, ele tem 12 meses. Dessa forma, o que nós vemos aqui? Se o seu funcionário, ele fica na sua empresa por um período de 12 meses, ele adquiriu, ele passou pelo período aquisitivo e ele passa a ter o direito às férias. Depois que ele adquiriu, no período aquisitivo, o nome bem similar, depois que ele adquiriu no período aquisitivo, vem um segundo momento. Esse segundo momento é um outro momento de também 12 meses, que é o chamado período concessivo. E nesse período concessivo, como o próprio nome sugere, você tem que conceder as férias que o seu empregado adquiriu aqui no período aquisitivo. Então, nós temos um primeiro momento, quando falamos em férias, de período aquisitivo, que é um período de 12 meses, e depois que ele concluiu esse período aquisitivo, nós temos o segundo momento, que é o período concessivo, o período que você tem para conceder as férias. E se você não observou esse período concessivo, não controlou na sua empresa as férias dos seus funcionários, acabou passando batido esse período de 12 meses que você tem para agendar e conceder as férias do seu empregado. O que acontece com você? Se você esqueceu desse período para conceder as férias do seu colaborador, você pagará as férias em dobro. Então, não é que você, se ele, por exemplo, adquiriu o período de 30 dias, você vai ter que dar dobrado 60 dias de férias. Não. O período de férias continua o mesmo, 30 dias de descanso. Só que o pagamento, ele vai dobrado, como se fosse uma multa. E nós vamos ver isso melhor aqui na nossa prática. Tem um outro momento também. Quando nós falamos em férias, em conceder férias, em um período de 12 meses, se o salário do seu funcionário aumentar durante esse período de 12 meses, o valor para pagamento dessas férias será de acordo com o salário da época. Então, se ele adquiriu férias em janeiro, começou a contar em janeiro, para você dar esses 12 meses do período concessivo, começou a contar em janeiro. E você não deu as férias, foi deixando. Só que em fevereiro o salário aumentou. Aí você falou assim, em junho, lá pra junho, você falou assim, já tá na hora de marcar essas férias. Quando você foi marcar em junho, o cálculo para essas férias, na prática que nós vamos fazer aqui agora, nesse aulão, ele vai ser de acordo com o valor do salário aumentado de fevereiro. E não com o valor de quando ele começou a contar o concessivo, que foi janeiro. Então, o salário para a base de pagamento é o salário vigente da data que você vai conceder as férias do seu colaborador aí na sua empresa, tá? Então, passando essa parte introdutória, vamos pôr a mão na massa e calcular essas férias. Aqui para nossa prática, eu trouxe um caso que é o seguinte. Você tem um funcionário que entrou na sua empresa em 13/1/2018. E a demissão dele aconteceu no dia 2 de maio de 2020. Agora, faz pouco tempo. E o salário dele, na época da demissão, era de R$ 1.200. O que é importante antes de nós começarmos a colocar a mão na massa? Lembrar de que quando nós falamos em demissão, e essa demissão é, por exemplo, a demissão sem justa causa, o aviso prévio, ele conta dentro do contrato de trabalho, ele é uma projeção.
e tendo esse aviso prévio que conta dentro do contrato de trabalho, a data da demissão aqui é a data final, é a data do aviso, com o aviso prévio. É a data final do contrato de trabalho. E aqui eu entendo que sim, você tem que contar o período do aviso prévio, porque ele conta dentro do contrato de trabalho, tá bom? Então, passando aqui as nossas férias. Temos um primeiro período, que é o período de 13/1 de 2018 a 12/1 de 2019. Esse primeiro período, olha o que aconteceu. O empregador, ele comeu bola, porque teve um primeiro período aquisitivo de 13/1. Esse período foi até 12/1 de 19. A partir do dia 13/1 de 2020, o empregador, você no caso, já teria que ter concedido essas férias. Só que o que acontece? Passou o tempo, passou mais de um ano, porque o período concessivo, esse aqui ó, período aquisitivo. O período concessivo, ele seria do dia 13/1 até o dia 12/1. Só que aqui é de 2020. E olha o que aconteceu. Chegou a demissão, você ainda não tinha dado as férias para o seu empregado, aqui no nosso caso prático. E o que acontece quando come bola, não dá as férias até o final do período concessivo? As férias são pagas em dobro. E o que acontece aqui? Nós temos um primeiro período de 13/1 de 2018 a 12/1 de 2019. Esse período, ele é o período aquisitivo que nós vamos ter o pagamento em dobro. Para nós termos o valor das férias, nós temos salário mais 1/3. E aqui, quando nós falamos em salário mais 1/3, nós temos 1.200 mais 1/3, para nós descobrirmos, 1.200 dividido por 3, que vai dar 400, mais 400, que é igual a 1.600. Beleza, aqui nós temos o valor das férias. Só que lembra que o empresário, no nosso caso prático, ele comeu bola e esqueceu de conceder as férias? Então, esses 1.600 será pago dobrado vezes 2, que dá o valor de R$3.200. Então, note que não observar essas férias de uma forma protetiva, uma forma em que o empregador mesmo, o empresário ou dentro de um setor da empresa tem esse controle das férias, para que as férias não passem do prazo do período concessivo, do período de concessão do descanso dessas férias, do pagamento dessas férias, ele acaba saindo caro para o empregador. Porque o empregador aqui, como ele pagou dobrado, ele poderia ter pago outras férias, que são as férias que nós vamos fazer o cálculo agora, as férias simples, sem ter o problema do pagamento em dobro. Vejam que acaba saindo caro quando não tem o controle interno dessas férias na empresa, de cada um dos colaboradores. Então, minha sugestão é fazer o quê? Pega uma planilha, coloca o nome de cada um dos colaboradores, coloca a data do início da contagem, a data máxima para concessão de férias e como que vai conceder, se você vai fracionar essas férias, como que você vai fazer na sua empresa. É bom ter o controle total, porque veja, saiu um pagamento dobrado e aqui nós estamos falando de um salário de 1.200. Imagina um funcionário na sua empresa que tem um salário mais alto. O dobro vai sair bem mais caro que isso, né? Então, continuando, as primeiras férias, elas foram pagas em dobro. Nas segundas férias, do mesmo período, do mesmo término de contrato de trabalho, mesmo caso prático,
em que a admissão ocorreu em 13/1 de 2018, a demissão 2/5 de 2020, o salário de 1.200. Aqui, nós temos um período aquisitivo de 13/1 de 2019 a 12/1 de 2020. Esse período, ele tá aqui, ó. Vamos desenhar. Período aquisitivo de 13/1 a 12/1 de, aqui já é 2020. Essas férias, elas poderiam ter sido concedidas, período concessivo, de 13/1 de 20 a 12/1 de 21. Tá dentro do prazo? Tá, porque a demissão aconteceu em 2 de maio de 2020. As nossas férias aqui serão as seguintes: salário mais 1/3. Como salário, nós temos o valor de 1.200, mais, para nós descobrirmos 1/3, 1.200 dividido por 3, 400, mais 400, isso aqui vai dar 1.600 reais, que são as férias simples, porque não teve pagamento em dobro, aconteceu tudo dentro do prazo do período concessivo. Esse é o pagamento das férias simples, que é o segundo período que nós tivemos nesse contrato de trabalho, nesse caso prático que nós trouxemos aqui, Paulão, tá? Depois desse período, nós temos um terceiro período. E esse período, ele é o proporcional. Ele aconteceu do dia 13/1 de 2020 ao dia 2/5 de 2020. Temos a admissão, é o mesmo contrato de trabalho. Eu coloquei aqui de novo só para nós não perdermos o raciocínio de qual é o caso prático. Admissão, 13/1 de 2018, já calculamos as férias dobradas, o empregador comeu bola, no nosso caso prático. Já calculamos as férias simples do período aquisitivo, segundo período aquisitivo, e agora nós vamos falar do proporcional, que a demissão ocorreu no dia 2/5 de 2020, o salário de R$ 1.200. O que nós temos aqui? Aqui nós temos os períodos que nós temos que separar, ó. 13/1 a 12/2, que por 20, né? Para nós já sabemos. Aqui, 13/2 a 12/3, 13/3 a 12/4 e 13/4 a 2/5. Olha, o que aconteceu aqui? Não completou o período aquisitivo, mas olha aqui a sacada. Como proporcional, nós temos 3 períodos completos, né? 3 meses. Só que aqui, do dia 13/4 ao dia 2/5, nós temos 20 dias. Esses 20 dias que tem aqui, que é o residual, que é o que sobrou desses 3 períodos de férias proporcionais, esses 20 dias, eles são maior do que 15 dias. Sendo esse período maior do que os 15 dias, é considerado que nós temos aqui mais um período, portanto, mais um mês. Juntando os dois, 4 meses de proporcional. E agora, como que nós vamos fazer para fazer esse cálculo?
nós vamos fazer aqui primeiro 1.200 dividido por 12. Dividido por 12 por quê? Porque são a quantidade de meses que possuem um período aquisitivo. Nós vamos descobrir o valor de cada mês. Aqui dá 100. Esses 1.200 que nós descobrimos aqui, o 100, nós vamos ter, para fazer o proporcional, 100 vezes 4, são os 4 meses, vai dar 400. E aqui, desses 400, nós vamos fazer assim, salário, vamos pôr aqui, né, no cantinho, salário mais 1/3. 400 foi o salário da proporcional, mais 400 dividido por 3 vai dar 133,33. São aquela dízima periódica, né? 133,3333. Aqui eu até indico, caso você queira, que você faça 133,40. Porque como é dízima, é sempre legal assim e bom para arredondar, o cálculo ficar mais certinho, subir. Agora, se quiser deixar assim também, fica a seu critério. Aqui, 400 mais 133,33 vai dar 533,33. Essas são as férias proporcionais. Vejam bem o que aconteceu aqui no nosso caso. Nós tivemos um caso prático em que a admissão aconteceu no dia 13/1/2018. A demissão aconteceu no dia 2 de maio de 2020. O salário era de R$ 1.200. Só que o que ocorreu e o que eu quis trazer nesse caso prático? A nossa empresa do caso prático, ela acabou esquecendo de conceder as férias em primeiro momento no período concessivo. E a hora que ela terminou o contrato de trabalho com esse funcionário, teve que fazer o quê? Pagar essas férias. Todas as férias do contrato de trabalho. E na hora que ela foi pagar essas férias, ela descobriu que tinha férias vencidas. Pela empresa ter comido bola, e aqui vai um ditado para as empresas que é muito, muito importante. O direito do trabalho não adianta não ter controle, não ter protetivo, não ficar de olho, não guardar, porque o interesse é da empresa. Então tem que ter um setor que faz o controle disso, tem que ter dentro da própria empresa algum setor ou uma pessoa ou um funcionário em específico que vai tomar conta das férias, que vai tomar conta dos interesses da empresa. E nesse caso, o que acontece? Por não ter observado as férias lá atrás, a empresa dormiu. E o direito do trabalho, o que ele fala? O direito não socorre quem dorme. E a empresa dormiu lá, ela comeu bola. E o que aconteceu? Ela gastou um dinheiro que ela podia ter investido na própria empresa, que ela podia ter pago férias de outro funcionário. E aqui lembrando que nós estamos falando de um funcionário que tem o salário de R$ 1.200. Lembrando também que esse funcionário, ele deixou de descansar. E esse período que ele teria de descanso, ele poderia ter voltado para a empresa, ter dado o seu melhor. Ele poderia ter tido um sentimento de pertencimento à empresa, porque a empresa lembrou das férias dele. Porque é bobagem você, como empresário, achar que seu funcionário, ele não sabe quando ele tem férias, ele não sabe quando ele deveria estar de férias, a família dele não cobra ele estar de férias e tirar um tempo para a família. É bobagem você acreditar nisso. Então, tem que trazer esse sentimento de, além do pagamento da multa que pagou naquele primeiro período, naquele primeiro momento, a empresa, ela pode ter causado problemas naquele ambiente de trabalho, ela pode ter causado uma perda
no sentimento de pertencimento, no investimento que ela faz naquele funcionário, porque ele não teve nem período de descanso. Imagina, um contrato de 13/1 de 2018 a 2/5 de 2020, o funcionário nem teve descanso. É muito importante observar que além do valor em si, que a empresa perdeu, poderia estar investido em outra coisa, a empresa também perdeu quanto? Ambiente de trabalho, fidelização do empregado, fazendo o empregado dar cada vez o melhor para o ambiente da empresa. Perdeu no sentimento de pertencimento do funcionário, que é aquele momento que ele fala, poxa, esse empresário, ele se preocupa comigo. E aí ele dá mais ainda pela empresa, abraça mais o propósito da empresa, abraça mais a causa da empresa, porque ele acha que ele acredita realmente que ele pertence àquilo, ele pertence àquele propósito. E a empresa se importa com ele, não só com ele, como com a família, porque a família cobra assim. Por que ele não ficou de férias? Por que ele não descansa? Por que ele só trabalha? Isso é uma cobrança que existe para os funcionários dentro da casa. Então, além de ver o raso, que é o valor que a empresa perdeu, eu acredito que é importante, como empresário, ir mais a fundo e ver que não foi só o valor em dinheiro que perdeu pagando em dobro por ter perdido o tempo de conceder as férias, mas também temos que falar, sim e sempre, de perder um funcionário que está, como diríamos, vestindo a camisa da empresa, porque são tantas coisas que vão acontecendo que esse funcionário, quando vê que a empresa não olha nem o período de férias dele, e às vezes ele tem até medo de comunicar por conta daquelas crenças, né, que limitam mesmo, né, os empregados, que têm medo de falar com o empresário, e o empresário que acaba esquecendo de ver isso diante de tantas situações em que ele tem que apagar incêndio no dia a dia de uma empresa, que acaba perdendo um bom funcionário, um excelente funcionário, porque ele ficou com medo de falar com o empregado que estava dando o tempo de férias ou quando que ia agendar essas férias, medo de ser mandado embora ou algo do tipo. E esse empresário acabou tendo um gasto em dinheiro porque ele acabou não observando diante de tantas outras situações que ele tem que dar solução dentro da empresa. Então é muito importante, sim, além do raso de nós falarmos de valores, nós olharmos também para o que está além daqueles valores, que é algo muito mais importante, que é a produtividade do seu funcionário dentro da empresa. O seu funcionário que ficou sem férias e sem descanso, tá? Então, no segundo momento, nós tivemos férias simples. Essas férias simples foram pagas normalmente, salário mais 1/3. E as férias proporcionais, que é o residual, é o que ficou no final desse contrato de trabalho, tá certo? Então, passando esse cálculo de férias, nós vamos falar, para quem ficou até aqui, tudo sobre férias. E aqui, antes de nós começarmos a entrar no tema sobre férias, o que eu quero te passar? Essa live aulão, ela é gravada, ela está em formato de estreia. Porém, eu estou online para tirar todas as suas dúvidas. Eu não sei se o chat ele fica aqui no canto, eu acredito que sim. Mas se for celular, eu creio que é aqui embaixo. Então, me mandem suas dúvidas, falem comigo, me busquem no Instagram, @MicheleCoelhoADV, caso tenham mais dúvidas e queiram falar diretamente comigo. Fiquem à vontade. O importante é não ficar com dúvidas, porque essa live ela está no formato gravado para levar o melhor conteúdo, para ter qualidade na imagem, no som, coisas que estávamos tendo dificuldade no formato online, mas já estamos correndo para solucionar tudo isso e a live em breve, né, assim que nós conseguirmos organizar, voltará para o formato online sim, mas portanto hoje a live ainda é aulão. Então vamos lá, tudo sobre férias. Vamos começar falando de férias coletivas. O que são férias coletivas? É quando a empresa, ela concede férias para todos os empregados, porém, ela pode conceder para determinados estabelecimentos, e aqui nós estamos falando de empresas maiores que possuem a matriz em um determinado estado e suas filiais, e ela quer conceder férias para um estabelecimento em si. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, eu tenho filial em Salvador, tenho filial em Goiânia, tenho filial em Sorocaba, e as férias coletivas eu vou conceder para Sorocaba. Sorocaba está no momento que eu estou precisando dar férias coletivas para resolver alguns problemas internos da empresa. E
pode sim conceder para determinados estabelecimentos. E não só para determinados estabelecimentos. A empresa também pode dar férias coletivas para um setor da empresa em específico. O que nós temos que verificar aqui, fazendo um cenário geral? A empresa quer conceder férias coletivas, quer. Quais são as 3 formas que ela pode conceder essas férias coletivas? Para todos os empregados, geralzão. Então, se tiver filial em Goiânia, em Salvador, em Sorocaba, quero conceder para todos, pode conceder para geral. Quero conceder para um estabelecimento em específico, vou resolver um problema interno ou vou fazer outra coisa como empresário, posso? Também posso. Eu vou querer só um setor em específico. Eu não vou precisar pôr todo mundo, eu vou pôr só um setor em específico que eu vou dar férias coletivas que eu já tinha combinado. Pode? Pode. Então, são 3 formas. Todos os empregados, determinados estabelecimentos e setores da empresa. Qual é o período que a empresa pode fazer isso? Ela pode fazer a qualquer momento? Não. Ela pode fazer em 2 períodos maiores que 10 dias. Durante o ano, ela não pode dar férias coletivas mais de 2 vezes e esses 2 períodos precisam ser maiores que 10 dias. Não pode ser menor que 10 dias, tá bom? Então, continuando aqui. Agora nós vamos falar sobre a concessão dessas férias coletivas. E quando nós falamos em concessão, deixa eu só dar uma olhada aqui no roteiro para ver se eu estou seguindo direitinho e não passar errado. Ou não esquecer de falar um tema com vocês em específico. Quando nós chegamos em concessão, a empresa ela decidiu que ela vai dar as férias coletivas. E ela decidiu para qual dos 3 ela vai fazer. Se é para geral, se é para um estabelecimento específico ou um setor específico. Já decidiu. Já decidiu qual é o período do ano e já sabe que tem que ser maior de 10 dias. Agora, o que ela vai fazer? Ela vai comunicar 15 dias antes o Ministério da Economia. Quem que é o Ministério da Economia? O que ele tem a ver com isso? O Ministério da Economia, atualmente, ele é o Ministério do Trabalho, que antes nós chamávamos de Ministério do Trabalho, hoje é o Ministério da Economia. E a empresa, ela precisa comunicar o Ministério da Economia 15 dias antes. Nesse comunicado, o que ela tem que colocar? Data de início das férias coletivas, tem que colocar a data de término e estabelecimentos e setores abrangidos. Então, o que basicamente você, tendo a vontade na sua empresa de conceder essas férias coletivas, você precisa fazer? Você já decidiu para quem você vai dar as férias coletivas? Vai ser para todo mundo? Vai ser para um estabelecimento específico? Ou vai ser para um setor específico? Já decidiu. Já sabe o momento que você vai fazer isso dentro do seu período de um ano. Já sabe que tem que ter mais de 10 dias. Então, 15 dias antes, você tem que comunicar ao Ministério da Economia, que atualmente é o que substitui o que antes nós falávamos Ministério do Trabalho. Você tem que mandar um comunicado falando assim, olha, vou fazer férias coletivas, a data de início é tal, a data de término é tal, lembrando que tem que ser maior que 10 dias, e eu vou dar essas férias coletivas para tal e tal estabelecimento ou tal setor dentro da minha empresa. Tem que ter tudo elaborado e tem que passar tudo para esse comunicado, e eu indico que da forma mais completa possível, para que não tenha problemas na hora que chegar no Ministério da Economia, que atualmente é o Ministério do Trabalho. Atualmente substitui o antigo Ministério do Trabalho, para ficar mais claro. Só que quando eu falo nesse comunicado, também eu falo em uma exceção. E essa exceção são microempresas e empresas de pequeno porte. Elas não precisam comunicar o Ministério da Economia. Se você for uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, se encaixa nas regras de microempresa e empresa de pequeno porte, você não precisa fazer esse comunicado que eu acabei de falar para o Ministério da Economia, tá? Mas
não sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, lembre do comunicado 15 dias antes, com todas as informações, principais informações, data de início e término das férias coletivas e estabelecimentos ou setores abrangidos. Quem vai ter essas férias dentro da sua empresa, tá? Mas, além dessas duas informações que são obrigatórias, coloque da forma mais completa possível para que não tenha problemas com o Ministério da Economia, tá? Passando esse primeiro momento, nós temos um segundo momento na comunicação, na concessão, né, das férias coletivas e comunicação. Depois que nós fizemos o comunicado para o Ministério da Economia, que é o antigo, que nós chamávamos anteriormente Ministério do Trabalho, hoje está tudo no Ministério da Economia, nós vamos enviar uma cópia. O mesmo comunicado que você usou para comunicar ao Ministério da Economia, você vai tirar uma cópia e você vai comunicar no mesmo prazo, 15 dias, o sindicato e os funcionários. Quando você fala em comunicar os funcionários, essa comunicação com os funcionários, em regra, ela precisa ser assim: fixar num quadro de avisos que todos os seus funcionários têm acesso, o comunicado, a cópia do comunicado que você fez para o Ministério da Economia. Mas o que eu te indico? Pensando numa ação profunda, não olhando só o raso, que é assim: a lei fala que eu, como empresa, eu tenho que só colocar lá no quadro de aviso. Então, o que eu vou fazer? Pegar o quadro de aviso e colar a cópia do comunicado que eu fiz para o Ministério da Economia. E aí, meus funcionários que vejam. Essa é a forma rasa de se olhar isso. Porém, se você é uma excelente empresa e você quer alcançar resultados incríveis dentro da sua empresa, você quer bater metas, você quer crescer de forma que ninguém te para, eu sinto muito em te dizer, ou fico feliz em te dizer, que você precisa de pessoas para compartilhar desse sonho com você. E essas pessoas são seus funcionários. Na hora que nós falamos em comunicar que eles vão tirar férias coletivas, o que eu, Michele, te indico para sair do raso, para ser uma excelente empresa, e sendo uma excelente empresa, você vai ter excelentes funcionários. O que você vai fazer? Você vai marcar uma reunião, vai conversar com todos os funcionários que irão sair de férias, ou no estabelecimento que terão essas férias coletivas, ou no setor que terão essas férias coletivas, ou então, para todos os funcionários que terão essas férias coletivas, você vai agendar uma reunião e vai comunicar pessoalmente com eles, falando: olha, nós vamos ter férias coletivas, começam no dia tal, vão até o dia tal, quem que vai sair nessas férias coletivas? O setor tal, o estabelecimento tal, todos os funcionários, elas serão de tantos dias, depois vocês irão voltar. Tem que comunicar tudo direitinho. A comunicação, para mim, ela é a arte do seu negócio. E quando ela é clara ainda, que não restam dúvidas, questionamentos na cabeça dos seus funcionários, é o que traz para perto de você, como empresário, os excelentes funcionários. Porque eles não precisam dentro da empresa tirar um tempo para assim: nossa, mas e se as férias for assim, assim, assado? Nossa, mas eles colocaram lá, nem falaram, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa sem fazer nada? Nem deu tempo de organizar minhas férias, nem deu tempo de fazer nada. Eu vou perguntar, mas eu tenho medo de perguntar, porque funcionário é assim. O tempo que ele está se perguntando tudo isso que eu falei, ele poderia estar produzindo dentro da sua empresa. Então ele tem dúvida, e quando ele tem dúvida, ele não está produzindo. A cabeça dele não está clara, a comunicação não está clara. Então busque sempre levar a clareza, e sempre que tiver informação assim, não se dê como satisfeito como empresário de colocar num quadro de avisos e que seus funcionários leiam. Sai do raso, vai mais a fundo, se você quer ter excelente funcionário. Agora, se você não quiser ter, o respeito, coloca no quadro e tá ótimo, porque o que a lei exige é só isso, colocar no quadro de avisos, tá bom? Continuando, quando nós temos um colaborador com menos de 12 meses dentro da sua empresa, nós temos que ele não completou ainda o período aquisitivo. Então, essas férias dele serão pelo período proporcional.
Esse colaborador com menos de 12 meses na sua empresa, ele vai sair de férias coletivas, caso ele esteja em todos os empregados. Se as férias coletivas forem para todos os empregados, ele vai sair de férias coletivas. Se ela for para um estabelecimento específico, ele também sai. E se for para um setor em específico e esse colaborador com menos de 12 meses de contrato de trabalho estiver lá, ele também pode sair de férias coletivas. O que acontece? Ele saindo de férias coletivas, ele vai tirar o proporcional. Ele vai tirar o proporcional das férias dele, porque ele ainda não tem 12 meses completos, ele não completou o período aquisitivo para ter o período inteiro de férias. Tendo essa questão do proporcional, ele vai começar a contar um novo período aquisitivo do dia que ele sair para as férias coletivas. Vai começar um novo período aquisitivo, então a data do período aquisitivo dele aqui vai mudar. E tem que tomar muito cuidado com isso para não ter problemas de acabar comendo bola e pagar na sua empresa férias em dobro. É muito importante se atentar a isso porque o período aquisitivo será novo. Outro caso, digamos que você colocou na sua empresa férias de 10 dias coletivas. E essas férias de 10 dias, o seu empregado ainda não tinha direito a esses 10 dias. Ele só tinha 8 dias de férias. 8 dias de férias, dos 10 dias que ele vai sair, ele não pode ficar te devendo 2 dias de férias. Então, esses 2 dias, eles serão considerados licença remunerada. O que é licença remunerada? Você deu os 2 dias de férias para ele. Não pode descontar do salário, não pode fazer nada. Por quê? Porque você agendou as férias coletivas. E se ele vai sair nas férias coletivas, ele não pode te dever. Ele não pode dever para você, empregador, tá bom? Ele acaba ficando com 2 dias de férias, só que ele não pode te dever. Ele vai tirar os 10 dias completos e os 2 dias ficam como dias que a empresa deu para ele descansar como licença remunerada, tá certo? Vamos seguindo. Agora nós vamos falar das férias individuais. Nós falamos primeiro sobre as férias coletivas. As férias coletivas, lembrando, você, na sua empresa, pode dar para todos os empregados, para um setor em específico ou um estabelecimento em específico. A individual, nós estamos falando da individualidade. São férias concedidas a um colaborador, um indivíduo. E quando nós falamos em férias individuais, nós temos períodos de duração. Para quem pensou que as férias eram apenas de 30 dias, agora nós vamos falar do período de duração. 30 dias de férias serão apenas para os funcionários que possuem menos de 5 faltas. E essas faltas são faltas injustificadas. Não estou falando de faltas com justificativa, porque eu, Michele, eu considero a entrega de atestado desde que esse atestado, como eu falo muito em meus conteúdos, esse atestado seja válido. O que é ser um atestado válido? Você liga no hospital ou na clínica que foi concedido esse atestado e você vai perguntar para o responsável do setor se ele valida aquele atestado. E validar não é pedir CID, não é pedir nada. Você não vai pedir nada que é sigilo médico. Você vai perguntar se o atestado ele foi mesmo emitido naquele hospital. Se o hospital falar que sim, tudo ok, tá válido, para mim a falta é justificada, o atestado válido. Se for inválido, aí pode até aplicar a justa causa, mas é um outro conteúdo para falar sobre atestado. Mas eu considero a entrega de atestado, mesmo sendo de hospital particular, como uma falta justificada. Se na sua empresa você não quer aceitar atestado, é uma particularidade sua. Eu indico que aceite, desde que seja válido. O hospital ou a clínica ou o médico que emitiu fale que realmente o hospital foi emitido, o paciente esteve lá, tá bom? Então, duração, 30 dias de férias são para os funcionários que tiveram menos de 5 faltas injustificadas. Agora, 24 dias de férias serão para os funcionários que tiveram de 5 a 14 faltas injustificadas.
18 dias de férias para os funcionários que tiveram de 15 a 23 faltas injustificadas. 12 dias para os funcionários que tiveram de 24 a 32 faltas injustificadas. Mais de 32 faltas injustificadas, não quero nem falar sobre férias, porque o funcionário na sua empresa não vai ter nem direito às férias. E eu indico aqui que se você tiver um funcionário que tem 32 faltas injustificadas, e lembrando que essas faltas injustificadas, elas são dentro de um período aquisitivo. Período aquisitivo, falamos de um período de 12 meses. Essa quantidade é um período dentro de um período de um ano. Agora, se você tem um funcionário com mais de 32 faltas injustificadas, que não tem justificativa, eu espero que você já esteja pensando se ele realmente é o excelente funcionário que você busca. É muito importante, isso aqui é o raso, o que eu estou te mostrando. É o funcionário que vai ter 30 dias de férias, se tiver menos de 5 faltas dentro do período de 12 meses injustificada, 24 dias de férias, se tiver de 6 a 14 dias de faltas dentro de um período de 12 meses injustificada, 18 dias de férias, de 15 a 23 faltas dentro de um período de 12 meses injustificada, 12 dias, de 24 a 32 dias de faltas dentro de um período de 12 meses injustificadas, e mais de 32 faltas não tem nem o direito às férias. Isso aqui é o raso, é o que muitos empresários pensam assim, foi castigado pela lei, foi castigado, perdeu o dia de férias. Pensa mais a fundo. Será que olhando aqui essa quantidade de faltas injustificadas, que o funcionário não teve coragem nem te dar um atestado, ele está sendo castigado ou você está castigando a sua empresa mantendo esse funcionário dentro da sua empresa? Tem que avaliar. O raso é saber que ele vai perder dias de férias. Agora, o fundo, o excelente empresário, ele quer saber se esse funcionário, ele realmente vale a pena para a empresa, tá? É muito importante observar isso, mas tem os períodos de duração de férias de acordo com as faltas injustificadas dos funcionários. Depois dessas faltas injustificadas, eu quero falar com vocês um ponto de cuidado. E o que é esse ponto de cuidado? Esse ponto de cuidado, ele é nada mais, nada menos do que nós falarmos que, como eu abordei, que o funcionário, ele perde dias de férias se ele tiver faltas injustificadas. Quando ele tem faltas injustificadas, você também desconta o dia no salário. Não são só os dias de férias que ele perde. Então, se você já descontou no salário a falta injustificada daquele mês que aconteceu a falta injustificada, as faltas, elas descontam apenas em dias de férias. Não pode descontar na remuneração de férias. E qual que é a remuneração de férias? Só para lembrar, salário mais 1/3. E aqui é indiferente se você optou por descontar essa falta injustificada do salário ou não. Nas férias, ele não pode ter desconto na remuneração, salário mais 1/3. Ele vai ter desconto nos dias, isso sim, nós acabamos de falar. Só que na remuneração, não. Você deveria ter descontado no salário no mês que aconteceu a falta injustificada, ou então, se você abriu mão disso, você perdoou e acabou não descontando, tá bom? Agora, vamos falar dos casos em que acontecem a perda do direito de férias. O seu funcionário, ele vai perder o direito às férias, ele não vai ter o período de descanso se ele tiver algumas situações. E essas situações são deixar emprego sem readmissão em 60 dias. Então, ele saiu da empresa e foi readmitido depois de 60 dias. Se ele foi readmitido depois de 60 dias, ele perdeu o direito às férias desse contrato de trabalho, que ele não foi readmitido. Permanecer de licença por 30 dias com salário. Ele saiu de licença, seu funcionário, ficou 30 dias de licença, só que ele ficou recebendo salário. Ele perdeu o direito de férias. A empresa pagar salário por mais de 30 dias, mesmo com paralisação total ou parcial.
Se a sua empresa ela estiver em caso de paralisação total e parcial, e aqui cumprindo todos os requisitos de aviso ao Ministério da Economia, tudo direitinho, conforme manda o figurino da paralisação total ou parcial, que também é matéria para outro conteúdo, como que faz isso, a empresa, ela continuar pagando o salário por mais de 30 dias para esse funcionário, ele também perdeu o direito de férias. Aqui nós temos o funcionário ficar afastado por acidente de trabalho ou auxílio-doença mais de 6 meses, mesmo que descontínuos. Por que mesmo que descontínuos? Porque aqui nós sabemos que nós temos um período de 12 meses para férias, né? Então, esses 6 meses, mesmo que descontínuos, são dentro desse período de 12 meses em que ele está adquirindo o direito às férias. Aqui eu até coloquei, período aquisitivo começa a contar na volta. Então, essas 4 formas que eu falei que o funcionário ele fica sem o direito às férias, quando ele voltar para a empresa, voltou ao trabalho, ele voltou para a empresa, voltou ao trabalho, começa a contar novamente o período aquisitivo. Vê que quando nós falamos, tanto aqui nas formas em que o funcionário fica sem o direito às férias, como também nós falamos nas formas em que você se assegura como empresário para não ter que pagar férias em dobro, o período aquisitivo e o período concessivo de cada um dos seus colaboradores, eles precisam ser controlados e anotados. É muito importante ter ou essa pessoa dentro da empresa, ou ter uma parte, um setor da empresa que faz esse controle interno, para que não perca a mão nesse período de férias. É muito importante ter muito controladinho para você não ter problema, não só de pagamento em dobro, mas também de ambiente de trabalho e também de acabar perdendo um excelente funcionário. Porque quando você acaba comendo bola e não investe, não fideliza esse excelente funcionário, o seu concorrente ele pode estar disposto a fazer isso por você. E excelente funcionário dificilmente fica sem emprego e fica disponível no mercado por muito tempo. Tá certo? Passando isso, vamos falar sobre concessão de férias. Quando nós falamos em concessão de férias, você, como empregador, marca as férias. Então, se você estava desanimado, achando que a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ela apenas dá moral para o empregado, você estava muito enganado, porque a CLT te deu um poder aqui. Você marca as férias de acordo com o interesse da sua empresa, as férias do seu empregado. Então, as datas em que o seu empregado ele vai descansar é de acordo com o interesse da sua empresa. Mas o que eu indico aqui, e agora falando com quem quer ser um excelente empregador, um excelente empresário ou já é, não marque sozinho. Tenha sim as datas que influenciam a sua empresa, que são melhor para a sua empresa, mas faça sugestão de datas para o seu colaborador, para que ele também possa opinar nas férias. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja e a minha loja, ela é uma loja de roupa na região do Bom Retiro, em São Paulo. Na minha loja, é impossível eu dar férias para qualquer empregado que eu tenha na época de dezembro, porque aumenta muito as vendas. Então, eu nunca vou fazer isso. E é uma conversa clara que eu tenho que ter com os meus funcionários. Olha, dezembro, férias, esquece. Agora, eu vou te dar datas. Janeiro de tal data a tal data, fevereiro de tal data a tal data, julho é um tempo muito bom de tal data a tal data. Faça sugestões e deixa ele escolher. E aí vocês dois juntos chegam a uma data em comum que fica bom tanto para você como empresário e tanto para o excelente funcionário da sua empresa. Que assim, a comunicação, ela fica muito clara e você, por mais que possa, que como a lei te permite, como empregador, marcar as férias desse funcionário, você não impôs a ele as datas que ele vai descansar, mas você deixou ele opinar, você deixou ele participar. E assim, você, como excelente empresário, vai ter um funcionário que vai descansar com a família dele numa data legal, que realmente ele vai poder ter um descanso, vai poder viajar, fazer o que ele deseja e voltar com sangue
renovado para dentro da sua empresa, aumentando, consequentemente, a produtividade, tá bom? Quando falamos em férias, além daqueles períodos que ele tem direito às férias, nós podemos fracionar as férias. Só que quando nós falamos em fracionar as férias, precisa ter um acordo com o empregado, ele precisa estar de acordo, mas eu também indico que você olhe na convenção coletiva de trabalho do sindicato da categoria da sua empresa, para que não tenha problemas. Caso venha trazendo, né, a convenção coletiva de trabalho do sindicato da sua categoria, algo completamente diferente sobre fracionar as férias, sobre o acordo, como que ele tem que ser com o funcionário. É bom olhar tudo direitinho antes de fazer. Mas é possível fracionar em 3 períodos. Esses 3 períodos, não pode ser menor que 14 dias e 2 não podem ser menor que 5 dias. O início dessas férias, quando você combinou com o seu funcionário, não pode ocorrer 2 dias antes de feriado e final de semana. Até porque feriado e final de semana ele já teria direito, digamos, ao descanso. Então, não pode conceder 2 dias antes de feriado e final de semana. Continuando aqui, nós temos o funcionário estudante. E o funcionário estudante, quando nós falamos dele, nós temos aqui o menor de 18 anos. E esse menor de 18 anos, as férias dele, por ele ser estudante, menor de 18 anos, podem coincidir com as férias escolares, ficar direitinho. Depois que já decidiu toda a concessão de férias, nós temos a comunicação. E essa comunicação, ela tem que ocorrer na forma escrita 30 dias antes das férias. Aqui, 30 dias, mais uma vez, olhando de forma rasa, a lei permite que, a lei, digamos que ordena que até 30 dias antes do início das férias você comunique as férias para esse empregado. Só que você, que é um excelente funcionário, excelente empresário, quer manter excelentes funcionários, você fez a sugestão de datas, conversou com seu colaborador antes, só que você conversou até que bem antes. Por que até que bem antes? Porque você deu a oportunidade dele marcar uma viagem, dele pagar barato numa passagem, dele curtir a família, dele ter realmente um período de descanso. E não importa se é de 30 dias, se é menos porque vai fracionar na empresa, mas é certo que ele vai ter um período de descanso. Efetivamente de descanso, porque ele vai poder aproveitar, ele vai poder se programar, se organizar com a família, curtir a família. E na hora que ele voltar, ele vê que você investiu o seu tempo para conversar com ele antes, para planejar as férias dele antes como empresário, você vai fidelizar cada vez mais esse colaborador. E o que é fidelizar esse colaborador? É você trazer ele para perto da empresa, ele vai comprar, entender o propósito da sua empresa, ele vai estar com você no momento bom e no momento ruim. Porque você está fidelizando ele está pertencendo, ele sente que ele pertence. Porque você tira tempo para conversar com ele, você é mais do que um empregador. Você é um excelente empresário, você tira tempo para conversar, para comunicar, para ele poder curtir as férias e sair saber que ele vai tirar antes as férias, antes dos 30 dias que a lei traz. Então você, como empresário, se preocupa também com o seu funcionário. E isso reflete nos resultados, no lucro da sua empresa, porque é a forma que você trata o seu funcionário, o reflexo com que o seu funcionário ele vai tratar os seus clientes, os seus parceiros, tudo o que está em volta da sua empresa, tá? Então eu digo que faça mais do que 30 dias antes, mas caso você queira de forma rasa cumprir a lei, tá aqui, 30 dias antes. O empregado, ele precisa assinar essa comunicação por escrito das férias para que você tenha tanto a prova, a documentação dentro da sua empresa, como também ele tenha por escrito formalizado que ele recebeu a comunicação das férias. E continuando aqui, nós temos a anotação. Quando você conceder essas férias,
Se o seu funcionário ele ainda tiver CTPS física, precisa anotar antes dele sair de férias. Então, antes dele sair de férias, você vai pedir que ele leve a CTPS física na sua empresa para você anotar o período que ele vai ficar de férias. Agora, se ele for mais moderninho e já tiver a CTPS digital, você vai colocar no sistema informatizado para que essa informação vá direto para a CTPS digital dele. Fora as anotações de CTPS, nós temos o livro e ficha de registro, que também devem ser anotados. Livro e ficha de registro dos funcionários. Exceção para anotação apenas quando falamos de livro e ficha de registro dos funcionários, para microempresas e pequenas empresas. Tá bom? Temos a mesma exceção aqui das micro e pequenas empresas. Depois disso, tudo direitinho, férias concedidas, vamos falar do pagamento. E quando nós temos o pagamento, nós fizemos até o cálculo, né, no início desse aulão. E mais uma vez, eu não sei se você chegou agora aqui na nossa live aulão, quero explicar que essa live aulão, ela está no formato de estreia, então ela é gravada, porque nós buscamos levar o melhor conteúdo, com melhor qualidade de vídeo, de áudio para você, coisa que estava muito difícil de fazer na live online, né, no ao vivo. E enquanto nós estamos organizando para solucionar esse problema, a live ela será no formato gravado. Só que o que acontece? Como eu não quero que você fique com dúvidas e eu não quero perder esse momento com você, eu estou no chat online, então eu não sei se é desse lado, no celular possivelmente aqui embaixo. Mas eu não quero perder esse momento com você, então se você tiver dúvida, me manda para que eu possa solucionar suas dúvidas. Tendo pagamento, nós falamos em uma fórmula. Salário mais 1/3. Esse é o pagamento de férias. E se você chegou agora, volte no início da live aulão que eu mostrei o cálculo direitinho, como que faz, os períodos, tudo direitinho para você não ficar com nenhuma dúvida desse pagamento, como que é feito o cálculo. Devido à época da concessão das férias. O prazo para pagamento desse salário mais 1/3 é de 2 dias antes do início das férias. Tem que fazer o recibo para quitação. Quando o seu funcionário, ele assina o recibo de que ele recebeu esse valor de férias, 2 dias antes do início das férias, ele deu quitação a essas férias. Então, é muito importante um recibo escrito para o seu funcionário assinar direitinho, tá bom? Continuando. Fora as férias, concessão, pagamento, toda essa parte de férias individual, nós temos algo chamado abono pecuniário. O que é esse abono pecuniário? É quando o seu funcionário, ele vende para você 1/3 até 1/3 das férias dele. Então, falando de umas férias de 30 dias, ele pode vender 10 dias. 10 dias ou 1/3 de 30 dias. Até quando ele pode sinalizar que ele vai vender essas férias? Nós temos aqui um período aquisitivo. Esse período aquisitivo de 12 meses, ele tem um prazo máximo para avisar de até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Não é do período concessivo. 15 dias antes do término do período aquisitivo. E quando você vai ter que pagar esse abono pecuniário, essas férias que você comprou do seu colaborador, junto com as férias normais, então até 2 dias antes da concessão das férias que ele vai tirar, vai descansar direitinho. Então, o pagamento é junto com as férias. Só o aviso que é importante que ele faça até 15 dias antes do período aquisitivo. Até porque, se for pensar em uma organização da empresa, em férias, que quem dá as férias é você como empregador, empresário, é até plausível, digamos, né, que aconteça esse aviso até 15 dias antes do período aquisitivo. Porque na hora que começa o período concessivo, você já pode começar a se organizar como empresa para conceder essas férias dos seus funcionários. Lembrando que quanto mais tempo você espera, maior pode ser o valor do seu salário e maior o valor que você vai pagar nas férias. Tem tudo isso. Se dentro desse período concessivo o salário dele aumentar,
e você for dar as férias quando o salário dele aumentou, o cálculo das férias é de acordo com o salário da época que você vai dar as férias. Então tem que observar tudo isso. Continuando aqui, nós temos as férias fora do prazo. O que são as férias fora do prazo? Relembrando aqui, nós temos um período concessivo de 12 meses. Passou desse período concessivo, as férias são pagas em dobro. Só que o que está a sacada? Lembra que eu falei que as férias, elas podem ser fracionadas? Então, pode ser que você, empresário, dentro desse período concessivo de 12 meses, você concedeu férias de 14 dias, concedeu uma de 5 dias e ficou faltando apenas, aqui deu 19, ficaram faltando, digamos que eram 30 dias, ficaram faltando 11 dias. Você vai pagar em dobro apenas sobre os 11 dias. Você não precisa pagar sobre os 30 dias, porque você deu dentro do prazo. Só ficou esse período de 11 dias que faltou, então a empresa paga em dobro sobre o período que faltou, não sobre o período que ela concedeu, tá? Então, só os dias que passarem do período concessivo. E tenha um forte cuidado. O que é esse cuidado aqui? Quando nós falamos esse cuidado, nós falamos de... A empresa pode ser que ela tenha realmente, né, seja a culpa dela, que o empregado, ele não recebeu as férias dentro do período concessivo, ele não descansou dentro do período concessivo e a empresa realmente comeu bola. Só que a empresa pode ter casos que passou esse período concessivo sem ela ser culpada. E quando acontece isso? Quando teve um afastamento, um auxílio maternidade, um acidente de trabalho, um auxílio doença, quando nós falamos em afastamento, algo que aconteceu durante o curso desse contrato de trabalho que fez com que a empresa, você empresa, perdesse o prazo concessivo para dar essas férias. E aí nós não falamos em pagamento em dobro. Por isso que você, como empregador, não pode, de maneira nenhuma, deixar de guardar todos os documentos do seu funcionário. Você, como empregador, o que eu indico para todos os empresários que eu faço consultoria trabalhista? Primeira coisa que eu faço dentro de uma empresa, montar um arquivo, nem que esse arquivo seja na nuvem, aí falando de Google Drive, OneDrive, então nem que esse arquivo ele fique na nuvem, não fique um arquivo físico, o que seria até, se nós considerarmos melhor, né, para não perder documento. Um arquivo de cada um dos funcionários. E ainda assim, quando o seu funcionário ele sai da empresa, você vai guardar mais 2 anos, que é o prazo que ele pode entrar na justiça trabalhista contra a sua empresa. Do último dia do aviso prévio, isso contando até aquele aviso proporcional de mais 3 dias a cada 1 ano de contrato. O final mesmo, porque o aviso prévio ele conta no contrato de trabalho. O final mesmo. Nesse final, você vai contar 2 anos para frente, é o período que você ainda vai guardar a documentação do seu colaborador dentro da sua empresa, porque durante 2 anos ele pode entrar na Justiça do Trabalho contra a sua empresa e você precisa ter a documentação para você ter provas de pagamento das férias, para você ter prova que se você não deu férias no prazo certo, não foi culpa sua, foi porque ele estava afastado por doença, afastado por licença maternidade, sendo uma colaboradora. Então, tem que ter tudo documentado, tudo guardadinho, tudo na pasta. É muito importante ter isso dentro da sua empresa, para que faça um controle protetivo. Além de ter todos os pagamentos no prazo certo, a parte protetiva da empresa, ela é bem efetiva, né? Tem toda a documentação, tem tudo formalizado, tudo direitinho. Fazendo isso, eu tenho certeza que você, assim, vai se afastar da Justiça do Trabalho a quilômetros. E isso vai refletir no ambiente de trabalho da sua empresa, porque é um ambiente saudável, um ambiente interno saudável, que os empregados, os excelentes empregados, vão querer trabalhar com você. E aqui eu trouxe, por fim, o término do contrato de trabalho.
Quando você não observou o prazo de pagamento do período concessivo, ou terminou no meio de um período proporcional de férias o contrato de trabalho, ou tinha 2 períodos, um de férias simples e um de proporcional, porque ainda não tinha acabado o período concessivo das férias simples. Como nós falamos no começo desse aulão, o término do contrato de trabalho, você paga férias do mesmo jeito. Não deixa de pagar porque acabou o contrato. Que inclusive é o nosso exemplo prático que teve demissão, tá? Então, observe cada um dos pontos que eu trouxe aqui nessa live. Acabei falando tudo, entreguei o ouro para você sobre férias. Pegue essa live, salve, não sei agora falando se dá para salvar, como que faz para salvar aqui, mas salve essa live. Deixe guardadinho, compartilhe com quem você sabe, com outros empresários que precisam ter acesso a essas informações de férias, precisam ter acesso ao cálculo de férias, que é o tema central dessa live. Compartilhem a live, ajudem os outros empresários que precisam e, se puderem, salvem essa live para que você acesse sempre que você precise e pegue todo o conteúdo que está aqui, para você fazer a parte de férias da sua empresa da melhor maneira possível. E assim, você vai ter um excelente ambiente de trabalho, você vai ter funcionários fidelizados. E o que eu quero dizer com fidelizados, mais uma vez? Que compartilham do propósito da sua empresa e compram esse propósito. Então, eles estarão com você, com certeza, no bom, no ruim, em todos os momentos que você precisar. Mas você precisa trazer esses funcionários para perto de você. Não tem jeito. Então é isso. Se tiver dúvida, lembrando, mais uma vez, estou no chat aqui abaixo para os celulares. Acredito que aqui no canto, para quem está no YouTube pelo computador, notebook, etc. E nos vemos na próxima segunda-feira, na nossa próxima live aulão. Até mais!